Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com vocês. Nesse momento eu gostaria de falar a respeito de como superar o luto. Haja vista que nós temos vivido dias difíceis. Nós como nação, como igreja, como família, temos enfrentado a perda de entes queridos. E à luz da Bíblia, quais são as respostas? Quais são a palavra nesse momento? O que usar nesse momento? Como aconselhar alguém? Como superar esse período de tristeza? Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senhor não está alheio ao seu luto, a esse período de sofrimento que você está enfrentando. Ele concede ajuda, Ele conhece seu coração e Ele não está alheio, porque nesse momento é muito fácil nós acreditarmos que Deus nos abandonou. E segundo, nós precisamos entender pela Bíblia que o cristão deve enfrentar o luto com esperança e com confiança. E para isso eu tenho um texto que está aqui em 1 Coríntios 15:19, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E no verso 20 ele conclui assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias daqueles que dormem. Então, a ressurreição de Cristo é a nossa esperança. A ressurreição de Jesus é a nossa plena confiança e saber que, mesmo morrendo em Cristo, nós temos essa firme convicção de que todos nós estaremos vivos eternamente. Então, pensar com vocês a respeito dos estágios, da fase do luto. O luto passa por fases e todas essas fases é possível nós superarmos. A primeira fase do luto é a fase conhecida como a fase do impacto, que é aquela notícia que você recebe. Por exemplo, às vezes o ente querido está doente, passa próximo à morte, mas enquanto a vida a gente ainda nutre aquela esperança e aquela fé de que ele não vai morrer, mas de repente vem aquela notícia trágica, aquela notícia triste, e então essa é a primeira fase, a fase do impacto. Nessa fase as lágrimas, a fragilidade emocional, a tristeza abatem a nossa vida. Também tem uma segunda fase do luto. A segunda fase do luto é conhecido como o processo da despedida, ou seja, o estágio da despedida, que é aquele período em que você tem que se preparar para o funeral, para despedir daquela pessoa. Você já notou em alguns momentos em que estamos velando o ente querido, que enquanto está ali presente no caixão, naquele velório, a gente ainda se sente confortável, mas na hora que vai se despedir, que vai levar para o sepultamento, há uma comoção muito grande, há uma tristeza e um choro muito descontrolado, e muitas vezes as pessoas passam mal. Então essa é uma outra etapa, uma outra fase que você tem que superar do luto. E a terceira fase, ou seja, o terceiro estágio, nós conhecemos essa aí como a fase caindo a ficha. Você já viu essa expressão, caindo a ficha? A pessoa sepultou o seu ente querido, vai para sua casa e aí bate aquela falta. Ela sente, aí começa a vir o estágio dessa saudade quase crônica. Tem gente que se não cuidar, isso se torna uma depressão muito forte após a morte. Essas três fases, a fase do impacto, da despedida e também essa fase aqui do sepultamento, da despedida, nós precisamos ter convicção de uma palavra, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 13, que diz assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não entristeçam como outros que não têm esperança. Existem pessoas que ela não têm esperança na vida após a morte, porque ela não tem a revelação de Cristo. Nós que somos cristãos e que temos a revelação de Cristo, podemos passar por todas essas fases, que é a fase do impacto, da despedida, essa fase ali, dessa preparação para sepultar o nosso ente querido. E eu creio que você aí, nós na nossa igreja perdemos pessoas queridas, nós estamos passando por esse momento. Alguns a ficha caiu, eu não sei em que estágio você está, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Espírito do consolo de Deus virá sobre sua casa e você vai passar por isso, vai romper com isso e vai ter a esperança viva de que aqueles que morreram em Cristo ressurgirão primeiro
e nós logo, logo estaremos junto com eles na volta de Cristo. Que Deus abençoe e viva um novo tempo na presença de Deus, superando os momentos de sofrimento. Amém.